acontecer o quê? A minha vinda será tão perceptível como se fosse um relâmpago nessa potência toda. Bom, mas dando continuidade, pessoal, vamos ver aqui. Repare que neste versículo acima, Jesus faz questão de enfatizar, né, como já li, como será a sua vinda. Uma vez que ele quer deixar bem claro que não será apenas alguns que virão, e sim todos, né? Todos, conforme está escrito, que todo olho o verá. Todo olho. Então, a seguir, Jesus diz uma frase um tanto intrigante pelas palavras nela empregadas. Se não, vejamos. Olha só, pessoal, esse versículo é o versículo mais cabuloso do capítulo 24. Todo mundo fica rodeando ele assim, ó, e fica imaginando o que seria que Jesus queria dizer com isso, não é verdade? Que é o versículo 28 do capítulo 24, onde ele diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olha só que coisa. Aí tem muita gente que fala assim: ah, olha, Jesus acabou de falar que a vinda dele será como um relâmpago, né? E em seguida Jesus fala assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então já sei, Jesus é o cadáver, e os que vão encontrar com ele nas nuvens é as águias, né? Se não me engano, em Lucas está escrito os abutres. Então, pessoal, observa só que coisa. É bizarro cada interpretação. Para você entender, pessoal, o que Jesus quis dizer, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É preciso você lembrar do contexto. Qual era o assunto que Jesus estava falando? Qual é o assunto raiz, o assunto estrutural, o assunto espinhal do texto? Enganação. Não é verdade? O assunto, ou seja, o assunto aqui é enganação. O versículo 27, quando ele fala que a vinda dele será como um relâmpago, se mostra, ele está dando característica. Ó, gente, vocês não se iludam com esses cristos que vão aparecer, não, porque a minha vida é dessa forma. Vocês não vão se iludir, não, viu? Fiquem atentos, porque a minha vinda é totalmente diferenciada. Eu vou vir nas nuvens, com grande poder e glória. Então o assunto aqui é enganação. Ora, se o assunto é enganação, então agora ficou fácil, né? Se a gente associar esse termo, o assunto é enganação. Então, como nós podemos então, já agora que nós sabemos que o assunto é enganação, nós entender o versículo enigmático que diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eu não vou nem dizer imediatamente, para vocês raciocinar um pouco melhor, mas eu vou fazer uma comparação. Vou fazer uma pergunta para vocês que moram em perímetro urbano e nessas grandes cidades. Provavelmente vocês já se deparou com a seguinte situação: aquele cidadão que costuma ter uma mala que sorta cobra, ou aquelas pessoas que ficam fazendo certo tipo de mágica no meio das praças. Já prestou atenção no que acontece? Reparou como é que as pessoas arrodeiam em volta para observar ele fazer a mágica dele, né? Então, vocês entenderam agora? Caíram a ficha, né? Quem é o cadáver e quem são as águias? É claro, pessoal, como diz: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Qual é o assunto? O assunto não é enganação? É. Então, quando Jesus fala onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, quem são o cadáver? É os enganadores. E quem são as águias? São aqueles por esses enganados. Por isso Jesus fala, aonde estiver. Olha só, Jesus não acabou de falar como é que vai ser a vinda dele? Ele acabou de dar a característica, né? E Jesus, no versículo seguinte, que é o versículo 28 do capítulo 24, ele diz: pois onde estiver o cadáver, é como se eu estivesse falando, gente, eu acabei de falar para vocês como é que eu vou vir, tá? Pois então vocês fiquem atentos, que vocês sabem. Olha lá, hein? Presta atenção. Aonde vocês vê
um cidadão fazendo os seus prodígios, vocês podem perceber que vai estar cheio de gente em volta. Aí Jesus usa uma frase antiga, né? E diz: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É claro, pessoal, é óbvio que Jesus não estava chamando ele de cadáver e nem chamando os seus escolhidos de águia ou de abutre, conforme diz lá em Lucas, né? Então, continuando aqui, né? Vejamos. Repare, ele acabou de enfatizar com mais clareza a resposta da segunda pergunta. E agora ele vai enfatizar a resposta da terceira e última pergunta. Se não, vejamos. Olha só que interessante, pessoal. Ele acabou de esclarecer, deu detalhes, né? Tudo bonitinho, né? Sobre a característica do enganador. E ele vai dar mais reforço mais para frente ainda. E também ele deu característica de como é que ele vai aparecer. Agora, nos versículos 29 a 31, ele vai dizer o quê? Ele vai dar ênfase à última pergunta e do fim do mundo, né? Quando ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, tá vendo, pessoal? E logo depois da aflição daqueles dias, não é logo antes da aflição daqueles dias, é depois, não é antes, depois. E logo depois da aflição daqueles dias, observou um detalhe interessante aqui, ó, daqueles dias, no plural. Notaram que lá atrás Jesus falou que a abominação da desolação vai ser vista em um dia, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele falou: orai para que vossa fuga não caia no dia de sábado, né? Então o dia de sábado tem vários sábados. Primeiro sábado, segundo sábado, terceiro. Não, só tem um sábado, né? Depois vem o primeiro dia de semana, que apelidou-se de domingo, né? O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Depois vem outro sábado. Mas não tem 2 dias de sábado colado, não é verdade? Tem um dia de sábado só, separado de outro sábado, por 6 dias. Então, só que aqui Jesus fala assim: e logo depois da aflição daqueles dias. Por quê, pessoal? Porque o que vai ser visto na abominação da desolação, ou seja, aquele lugar, lá no lugar santo, vai ser visto a abominação da desolação. Isso vai ser visto em um dia. Só que nesse dia vai desencadear toda essa tribulação. Por isso que fala aqui: e logo depois da aflição daqueles dias. Pessoal, não associe essa palavra aflição com guerras. Vocês vão entender por quê. O próprio Jesus vai dizer por quê. O sol se escurecerá. Olha só, aqui ele está dando ênfase. Ele falou como é que ele vai aparecer, né? No versículo 27. Ele falou como é que ele vai aparecer. Então, veja só. Aqui Jesus agora começa a falar das características. O que vai acontecer um pouco antes, né, da vinda dele. Ele diz o quê? Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Observe que ele não fala: então aparecerá no céu o Filho do Homem. Vai aparecer no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. Significa o quê, pessoal? Significa que vai ser uma coisa no gerúndio, acontecendo. E se eu disser para vocês que o dia do Senhor vai durar 7 dias nosso? Mas isso é coisa para um outro estudo. O dia do Senhor, como diz a Escritura, o grande e terrível dia do Senhor. Não vai ser um dia desses nossos. Vai ser 7 dias.
Ficaram curiosos? Pois é, nos próximos estudos a gente vai estudar sobre isso. Então Jesus fala aqui, ó, o sol se escurecerá, né? E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Como assim o sinal do Filho do Homem? O que seria o sinal do Filho do Homem? Né? Como é que nós podemos identificar que sinal seria esse? Né? O sinal do Filho do Homem. Pessoal, para a gente entender que sinal seria esse, a gente tem que examinar outros versículos bíblicos e em outros livros. E até mesmo aqui, no capítulo 24 de São Mateus, dá alguma dica, né? E que dica seria essa? Mas no livro de Apocalipse fala o quê? Que com grande resplendor a vinda de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele é luz. Ele mesmo falou, eu sou a luz do mundo. Né? A santidade de Jesus é uma luz que brilha mais do que o sol. Né? Então, quando o sol se escurecer, automaticamente a luz não vai dar sua luz. Né? As estrelas vão fugir. Lá em Apocalipse fala que esse céu que nós vê vai se enrolar como um livro. Por isso é que fala, as potências do céu serão abaladas. Lá em Apocalipse fala o quê? Explica um pouco melhor, né? E fala que o céu se enrolará como um livro. Então diz o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, o clarão, vai surgir no céu um clarão. Só que as pessoas não vão ver ainda Jesus, vai ser o sinal, as pessoas já vão perceber. Por quê? Porque ele mesmo falou, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As pessoas podiam olhar e falar, que clarão será aquilo? Deve ser um clarão qualquer, mas não. Diante dos acontecimentos, quando a pessoa vê escurecer tudo, que o céu vai virar uma escuridão como nunca houve. Você já imaginou uma escuridão tão intenso que não tem uma estrela sequer? Pois é. Só que aí vai surgir uma luz no céu. E essa luz, as pessoas vão cair a ficha e saber que é Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui, o sinal do Filho do Homem. Então através desse sinal as pessoas vão saber que é o Filho do Homem que está vindo. Olha só. E aí quando essas pessoas vê esse sinal, o que vai acontecer? E todas as tribos da terra se lamentarão. Ó, entendeu o que eu acabei de falar? As pessoas quando vê o clarão aparecendo no céu, eles vão saber que se trata da vinda de Jesus. Então eles vão começar a se lamentar. Por quê? Porque eles vão cair a ficha. Eles vão perceber. E quem são esses que vão perceber, pessoal? São todos aqueles... Quais? Olha o contexto. Né? Olha o contexto. Quem é que vai se lamentar? São todos aqueles que foram enganados. Ou seja, as águias que correram para ver onde estava o cadáver. Então todos os abutres, né? Todas as águias, não é eu que estou comparando não, viu pessoal? É Jesus. Então se aquele que se deixar enganar pelas astúcias do maligno, pelas ilusões que o anticristo vem bolando por aí, por Jesus, você é considerado um abutre, uma águia. Olha só. Então quem é que vai se lamentar? Vai ser todas as pessoas que estão com a marca da besta. Por quê? Por que eles vão se lamentar, né? Observa só que interessante. Aí, pessoal, é o momento de você pensar fora da caixa. É o momento de você pensar fora da caixa. Como assim? Da seguinte forma. Se essas pessoas vão lamentar, é porque o quê? Porque estava sem sintonia, estava fora de sintonia com as coisas, com os acontecimentos mundiais. Estava sem se preocupar com as profecias que o Senhor Jesus deixou. Estava nem lixando se os acontecimentos mundiais tinham ligação com as profecias. Então o que acontece? Por causa da ganância, por causa do medo de ficar sem andar no seu carrão bonito,
né? Eles nem sequer pensam duas vezes. Ah, vem um chip aí implantando na mão direita ou na testa. É maravilha, bora colocar na mão, bora. Oxê, isso aí vai ser ótimo, porque o ladrão não vai roubar, né? Não vai ter mais ladrão explodindo caixa de banco, enfim. Vai ser uma maravilha isso, igual aquele pastor Leandro Quadras, ele fala que Deus ajude que venha logo esse chip. A pessoa dessa é totalmente sem noção. É o diabo que está falando na boca dele e ele não percebe. Então, pessoal, essas pessoas estão desatentas, estão fora de sintonia das coisas de Deus. Aí você pode estar pensando, tá, mas quem garante que essa época que nós estamos vivendo é a época do cumprimento? É justamente esse estudo, pessoal. É justamente esse estudo é que você vai ficar sabendo, né? Então, com essa mudança de calendário aí, nós ficou tudo perdido. Não tem? Será que nós ficou perdido mesmo? Será mesmo que Jesus queria que nós ficássemos tudo tipo barata tonta, sem saber em que ano profético nós estamos? Porque o ano gregoriano, pessoal, ou seja, já era comum, né? Isso é fácil. Tá aí um monte de folhinha, né? Um monte de calendário, você olha no relógio, tá lá a data. Você não precisa se preocupar com isso. O que nós temos que se preocupar, pessoal, é em que ano profético nós estamos. Isso que nós temos que preocupar. Com a contagem humana, com a contagem que o sistema da besta mudou, isso aí foi mais um meio de enganar o povo de Deus para que as pessoas entram no sistema do anticristo sem saber que está entrando. Porque, como eu já disse, ele não vai vir, começou a marca da besta. Não, ele vai vir com um pezinho de pano, bem tranquilo, lundino. Os comerciais, você pode prestar atenção, os comerciais que passam em televisão sobre compras e venda com dinheiros virtuais, ixi, a presença, eu mesmo tenho vários cartões de crédito, né? É uma beleza, você vai no mercado, só leva aquele pedacinho de plástico lá, você compra, não tem aquela frescura de troco, né? É tudo uma maravilha, não é verdade? Essa maravilha, pessoal, se chama condicionamento. Se chama um meio de acostumar as pessoas a lidar com o dinheiro virtual. Mas isso é coisa para um outro estudo, porque senão esse estudo vai ficar muito grande. E vai dar vários e vários vídeos, né? E eu vou colocar esses vídeos tudo colado um no outro para que você assista de forma bem sequente, né? Quando você colocar a playlist rodar, você vai assistir como se fosse você que tem tempo. Você que não tem tempo, eu vou picar esse vídeo em pedacinhos aí de 10 minutos, de 15 minutos, para você não ficar entediado, né? Mas tudo bem. Continuando, pessoal. Então vocês reparam só que interessante. As tribos da terra se lamentarão. Eles vão... O que é lamentar, pessoal? O que é lamentar, né? Lamentar, pessoal, é tipo assim: ah, meu Deus, por que eu não prestei atenção? Por que eu não dei ouvido? Lamentar é isso, pessoal. Lamentar, já viu aquele ditado? Não adianta chorar o leite derramado, né? Quando a pessoa às vezes sem prestar atenção, ele vai esbarra num objeto caro, pá, puf, quebra, né? Aí ele fala: ah, por que eu não guardei isso bem guardado? Ah, se eu tivesse guardado em tal lugar seguro, não tinha quebrado, né? Outros vai fazer um negócio e então um prejuízo gigantesco. Aí ele começa a lamentar e dizer: ah, se eu tivesse ouvido o conselho de fulano, se eu tivesse ouvido o conselho de Bertano, eu não tinha feito esse negócio burro que eu fiz. Isso é lamentar, pessoal. Então, quem é que vai lamentar? As tribos da terra se lamentarão. Repara que Jesus fez aqui uma generalização, né? As tribos da terra se lamentarão. Por que será que Jesus generalizou? Isso, pessoal, isso se cumpre uma pergunta retórica que Jesus fez, né? Em outro lugar, que ele diz assim: porventura, quando eu voltar, achareis fé na terra, né? E hoje, que fé nós vimos na terra, não é verdade? É uma fé tão pequena que se conhece talvez no microscópio e não tinha trabalho para ver, né? Então, olha só, e essas pessoas que lamentarão, eles não vão estar lamentando, eles vão começar a lamentar quando vê o sinal do Filho do Homem, né? E aí, então, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, né? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Olha só que maravilha.
É nesse momento, pessoal, quando o Senhor Jesus ordenar, ó, meus anjos, vai ajuntar os escolhidos. E o que ele vai fazer? Ele vai ajuntar os escolhidos diante dele. E aí vai ter aquele bate-papo, né? Aquele bate-papo bem interessante, né? É um bate-papo bem feroz e terrível para aquele que não tinha preparado. Que é quando ele vai começar: estive preso, foste me ver; estive nu, não me vestiste; estive com fome, não me deste comer, né? Estive preso, não foste me visitar. Então os escolhidos vão dizer assim: mas Senhor, quando foi que vimos você assim? Então o Senhor vai dizer, aliás, os que tiver à sua esquerda vão dizer: Senhor, mas quando? Os dois, né? Tanto os que tiver à esquerda como os que tiver à direita vão dizer, porque Jesus vai falar a mesma sequência, tanto para um quanto para outro. Isso o próprio Jesus disse que vai falar. E esse evento todo, pessoal, esse ajuntamento dos escolhidos, como eu já disse, vai demorar 7 dias. É lindo, né? Imagina, durante 7 dias nosso, Jesus em nuvem de glória, conversando com a humanidade. É uma coisa assim extraordinária, não é verdade? Então, você que está aí curtindo a vida, tomando sua cervejinha, fornicando e adulterando, pondo chifre na sua esposa, e enfim, fazendo N coisas, cuidado, cuidado, se você descer a sepultura, ou chegar esse dia, aliás, se você descer a sepultura, né, ou chegar o dia da enganação, que nós já estamos vivendo a época da enganação, e você continuar nesses erros, você pode ter certeza, você vai ser enganado. Só aquelas pessoas, pessoal, que estão em sintonia com Deus, que não vão ser enganados pelo sistema do anticristo. Mas então, continuando aqui, pessoal, o estudo, vamos dar continuidade, porque senão vai ficar muito longo, né? Repare que Jesus detalha a sua vinda de forma minuciosa, né? Repare também que ele responde com muita dedicação e riqueza de detalhes. Digo isso para que você entenda de como e quando Jesus pediu desculpa. Nota que até aqui Jesus já tinha respondido todas as 3 perguntas com bastante riqueza de detalhes. Mas pelo texto dá para notar que o próprio Jesus parece não se sentir satisfeito com tudo que ele já tinha dito, né? Então ele dá uma outra reforçada no quando. Curioso, né? Ele parece que ele não estava satisfeito. Parece que Jesus estava tão preocupado com a questão da enganação. E repara que ele detalha como é que vai acontecer a vinda dele, no dia da vinda dele, né? Como é que ele detalha com muito detalhe. E ele está tão preocupado, né? Quando é que isso vai acontecer? Ou seja, quando vai começar essas enganação? Porque a raiz do texto, a estrutura do texto aqui, pessoal, é enganação, né? Jesus responde as perguntas dos discípulos, mas ele faz questão de criar a espinha dorsal do texto sobre a enganação, né? Então Jesus aqui ele dá uma outra reforçada, que é nos versículos 32 a 35, quando ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha só, que interessante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha o quando aparecendo de novo. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas. Quais coisas? Né? A vinda dele. Igualmente, quando vocês vê eu vim de nuvem de glória, as estrelas caindo do céu. Não, pessoal, não é isso. Porque isso não é a espinha dorsal do texto. É nesse detalhe, pessoal, que vocês têm que prestar atenção. Repara aqui, ó, se a gente não prestar atenção na estrutura do texto, no assunto em questão, você vai falar: mas peraí, Jesus ele está incluindo aqui a vinda dele, porque ele já falou sobre a vinda. Mas a vinda dele foi um parêntese, que ele estava explicando a diferença entre a enganação e a vinda dele. Entenderam? Veja só.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Pessoal, aqui tem muita gente que associa. Opa, é Israel. Ah, então quando Israel foi declarada nação em 1948, foi quando a figueira brotou. Será mesmo que Jesus estava falando sobre isso? Se vocês for pesquisar, vocês vão notar que o Israel brotou, né? Aliás, Israel se tornou nação em um dia. Foi cumprimento de algumas profecias? Foi. Não vamos contestar sobre isso. Porque lá em Isaías está dizendo, porventura uma nação pode se tornar nação em um dia, né? Então, cumpre-se as profecias quando Israel se tornou nação em um dia. Mas isso é uma outra história. Aqui quando Jesus associa a parábola da figueira, ele não está querendo dizer aprender, ó, vocês ficam atentos, quando Israel se tornar nação. Não, ele não quer dizer isso, pessoal. É tanto que lá em Lucas, que dá um zoom melhor, né? Lá em Lucas diz o quê? Aprendei, pois, a parábola da figueira e as outras árvores. Entenderam? Por quê? Porque ali na região, na época de Jesus, dava muita figueira. Então Jesus falou, aprendei, pois. É como se eu tivesse, ó, presta atenção nessa palavra que eu vou fazer aqui. Quando a figueira começar, os ramos se tornar tenros, né? E brotar folha. Vocês não sabem que está próximo o verão? Né? Vocês sabem. Ó, o verão vai chegar. Aí ele diz, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está à porta. Está próximo, às portas. Repara que Jesus não fala só que está próximo, ele fala está próximo às portas, muito próximo, né? Jesus faz questão de enfatizar às portas. Então, pessoal, observe que a comparação da figueira aqui, Jesus está reforçando no quando. Presta atenção. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Com essa, olha pessoal, olha só que como que Jesus é maravilhoso. Olha só o carinho de Jesus aqui. As pessoas lê assim tudo corrido, né? E não prestam atenção nos detalhes das palavras de Jesus. Olha só que interessante que ele diz aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Ora, repara que Jesus fala o quê? Esta geração. Aí o pessoal já fala, tá vendo? Tá vendo como é que Jesus estava falando para aquele povo daquela época? Tá vendo sim como é que Jesus estava falando sobre a destruição do templo? De novo, mais uma vez esqueceu da espinha dorsal do texto, ou seja, do contexto. Qual é o contexto, pessoal? O contexto aqui, pessoal, é falando sobre os sinais da vinda que antecedia o fim do mundo. Então, quando ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração, ele não está falando sobre aquela ali, que está escutando ele naquele momento. Qual geração? A geração que visse essas coisas começar a acontecer. Entenderam? Ou seja, a geração que começasse a presenciar esses sinais acontecendo, esta geração não passaria. Ou seja, elas não iam morrer de velho sem que todas essas coisas aconteçam. Vocês estão entendendo uma coisa aqui? Olha só como é que Jesus, ele nunca mentiu. Nunca. E jamais vai mentir. Então aqui, pessoal, Jesus está dando ênfase que essa explicação que ele está dando, aquela frase que ele falou lá atrás, lembra quando ele falou, não vede tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não ser derribada. Aí tem muita gente que fala, claro, foi a destruição no ano 70 do templo. Aí tem uns que falam assim, não, é porque naquela época o templo foi revestido de ouro, todo revestido de ouro, né? Claro que, de acordo com os historiadores, fala que quando Herodes reformou o templo, ele fez uma coisa extraordinária, muito bem feito,
né? Mas agora raciocina comigo, pessoal. Para que motivo, causa, razão, circunstância que as pessoas iam colocar ouro entre as pedras? E que pedra, né? Pedra gigantesca. Para que eles iam colocar ouro ali? Como se fosse massa. É tanto que naquela época não se usava massa, argamassa, para poder colocar uma pedra na outra. Mas então muitas pessoas, para poder fortalecer o seu, vamos dizer assim, a sua teologia, sua explicação, né, que Jesus de fato estava falando sobre não ver tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Era a destruição no ano 70. E eu digo para vocês, o próprio Jesus disse, né? Não é eu que digo, o próprio Jesus acabou de afirmar que aquilo que ele tinha falado, não vê de tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus não estava falando da destruição do templo no ano 70. Muita gente que me ouve agora pode pensar assim, mas que esse agora enlouqueceu de vez. Agora eu vi o cúmulo da heresia, né? Muita gente pode pensar assim. Mas você aí que está me ouvindo, se você prestar bem atenção nessa parte onde Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Olha só, todas, né? Veja só, observe que o não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada faz parte do contexto, entendeu? A única coisa neste texto que não está, que é um parêntese, que está complementando o contexto, que é uma explicação do diferencial, o contraste entre a enganação e a Jesus Cristo, a vinda dele. É quando ele fala que o céu se escurecerá, a lua não dará sua luz, né? Então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E isso está à parte, isso não faz parte do contexto. Isso aí é um parênteses que Jesus estava explicando a diferença entre a enganação, como os falsos profetas, os falsos cristos virão, e como ele vai vir. Veja só. Então quando Jesus diz aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, ele estava incluindo essa destruição do templo. Ora, mas e aí, como é que fica então, né? Se Jesus estivesse falando para aquela geração, ora, aquela geração presenciou de fato a destruição, estava vivendo na época da destruição do templo, no ano 70. Mas só que tem um problema. Aqui, Jesus inclui os sinais que antecedia a vinda dele e o fim do mundo. Portanto, aquela geração viu sim a destruição do templo, mas não viram e nem vão ver os sinais da vinda do Filho do Homem. Portanto, a esta geração que Jesus fala é a geração que começar a ver estes sinais, que é o contexto, começar a acontecer. Vejamos. Então Jesus fala aqui que não passará, né? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Repare que até aqui dá a entender que Jesus percebe que os discípulos não se sentiam satisfeitos. Sabe aquela pessoa que faz uma pergunta e fica aquela cara assim de quem... aquela cara de poucos amigos, assim, que como se não ficou satisfeito. E aqui dá a entender que Jesus percebe isso. E agora que vem aquele famoso versículo, né? Com as explicações de Jesus. Ou seja, parece que Jesus percebe que ele não ficou satisfeito com essas explicações. Por quê? Porque o quando que Jesus falou ficou assim meio, né? Meio vago. Ainda que ele falou, ó, dá uma idinha lá em Daniel, dá uma estudadinha lá que vocês vão saber o quando, né? E repare que quando daqui a pouco a gente vai lá para Daniel, a gente vai ver que de fato a gente sabe o quando, mas não sabe o dia e a hora, né? Veja só, mesmo porque ainda que eles fossem ler em Daniel, né,
para tentar entender o que seria a abominação da desolação, eles não iriam entender, pois se tratava de uma profecia que só iria acontecer nos últimos dias, né? E agora, pessoal, últimos dias. Que os últimos dias seria isso? Será que os últimos dias é os últimos mesmo, aqueles bem finalzinho ali? Como é que nós sabemos que os últimos dias, a partir de que momento nós podemos classificar como últimos dias, né? Então, é simples. Em Atos, registra uma parte, em Atos capítulo 2, eu vou colocar aí na tela, para você ler. Atos capítulo 2, o versículo não estou lembrado agora, mas já está aí na tela, você acompanha aí. E diz o quê? Que Pedro, com os outros discípulos, 10 dias depois da ascensão de Jesus, eles ficaram em Jerusalém e receberam então o Espírito Santo, né? E aí o que acontece? As pessoas que estavam ali começou a admirar, porque falava cada um na sua própria língua. E eles ficaram, puxa, mas eles estão falando a minha língua. O outro falava, não, é na minha língua. Então outros zombavam, diziam, não, estou embriagado. Então Pedro tomou-se a palavra e falou, eles não estão embriagados, né? Porque era a hora nona. Então o que acontece? Pedro vai e fala que lá em Joel, acho que eu estou enganado, acho que é em Joel capítulo 2, não estou bem certo, mas está aí na tela. Lá em Joel diz o quê? Que nos últimos dias, né, o Espírito Santo vai ser derramado para falar em novas línguas. Então, pessoal, esses últimos dias, em que período se classifica esses últimos dias? Exatamente depois de Jesus subir ao céu, 10 dias depois, começou então o tão chamado últimos dias. Desde quando houve o dia de Pentecostes até a volta do Senhor Jesus é chamado de últimos dias. Pois bem, já sabemos isso, né? Assim como cita em Daniel, né? Olha só, ele não iria acontecer nos últimos dias, porque é assim como cita em Daniel. Aquelas coisas, né? Eles não iriam entender porque só ia acontecer nos últimos dias. Então, ainda que eles começassem a fazer parte dos últimos dias, mas ia ser bem mais para frente, né? E depois sabemos que uma profecia só pode ser interpretada quando tivermos evidências históricas para vincularmos com as mesmas, não é verdade? Então, pessoal, veja só, toda profecia, toda e qualquer profecia, nós só podemos saber se nós tivermos evidências para contar um ponto de referência de partida ou de que já aconteceu. Evidências nas histórias mundiais, né? Tem muita gente que fala assim, a Bíblia se auto-explica. Não, porque eu não vou em outros livros, não vou em lugar nenhum, porque a Bíblia se auto-explica. A Bíblia, pessoal, ela tem muitos versículos que nos esclarece o significado de uma determinada coisa. Por exemplo, quando na Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, essas coisas, né? Então, mas em termos de profecia, nós só podemos ter certeza que uma profecia começou a se cumprir ou se cumpriu quando nós associamos um acontecimento mundial, um acontecimento que aconteceu no planeta, que tem vínculo com aquelas características da profecia. E é isso que nós vamos ver nesse estudo. Pois bem, veja só, só assim podemos afirmar, né? Só assim podemos afirmar que aquilo está acontecendo ou aconteceu. Se trata da profecia. Notamos que Jesus percebe que os discípulos queriam uma precisão maior, não é verdade? Porque os detalhes do quando, ou seja, em que época, né? Jesus já tinha explicado com todos os detalhes, né? O quando, ou seja, em que época vai acontecer, Jesus já tinha explicado, incluindo a apêndice de Daniel, ou seja, o parêntese de Daniel, né? Que ele fala, ó,
Vai lá estudar Daniel, que lá você vai entender. Então lá em Daniel, tem um zoom que a gente vai estudar. Vocês vão ver que coisa incrível. Fantástico. Então, pelo texto, dá para perceber que Jesus, percebendo o grau de curiosidade deles, né, disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, pessoal, nesse versículo, esse versículo eu costumo chamar de trava. Esse versículo aqui é o versículo trava. Isso há muitos e muitos pessoas que às vezes têm curiosidade de saber em que época profética nós estamos. Quando chega aqui, ele para. Ah, mas Jesus está dizendo aqui que nem ele próprio não sabe, né? Nem ele mesmo não sabe. Quem somos nós para querer saber o dia e a hora da vida? E deixa mais uma vez de prestar atenção no contexto. Pessoal, quando é uma coisa, dia e hora é precisão absoluta, entendeu? Dia e hora é precisão absoluta. Quando refere-se a uma época, uma aproximação. Dia e hora é precisão absoluta. Aí as pessoas falam assim: nem Jesus sabe o dia e a hora. Isso é uma heresia, pessoal. Isso é uma heresia. Esse Jesus que estava lá quase 2000 anos atrás, nesse momento, conversando com os discípulos, aquele Jesus não sabia. Porque aquele Jesus, como ele mesmo tinha dito, ele tinha se esvaziado de toda a sua plenitude para se fazer carne e habitar entre nós e ser um ser humano como todos nós somos. Portanto, observe que Jesus, ele precisava de perguntar para os discípulos muita coisa. Aí você pode falar assim: não, Jesus perguntava de plástico, mas Jesus sabia de tudo. Quer dizer, então você está afirmando que Jesus era um impostor, era um fingido. Quando Jesus perguntou para os discípulos assim: o que andam dizendo sobre mim? E aí os discípulos responderam: ah, mestre, um diz que tu é Elias, outro diz que tu é isso, tu é aquilo. Será que Jesus estava fingindo? Se Jesus realmente soubesse das coisas, se Jesus não fosse um ser humano como nós somos, sabe qual a diferença, pessoal, entre nós e Jesus? É que Jesus nunca pecou. Tem gente até que acha que Jesus nem precisava ir no banheiro, né? Não, porque Jesus, pessoal, Jesus precisava de comer, de beber, de ir ao banheiro, de fazer xixi. Jesus era um ser humano, exatamente igual um de nós. Ele sentia dor, o enfado, a canseira. Se uma abelha picasse ele sentia dor. Se ele trupicasse e virasse a unha para trás, ele sentia dor, assim como nós sentimos. Cuidado, pessoal, cuidado em pensar, em falar certas coisas, porque assim você está dizendo que Jesus era um impostor, um fingido, que Jesus, quando estava lá cravado na cruz, ele estava lá, mas ele não estava sentindo dor nenhuma, não. Jesus, ele era um ser humano exatamente como um qualquer de nós. A palavra de Deus fala que ele se esvaziou de toda a sua plenitude. Ele não esvaziou de sua santidade, presta atenção. O que é plenitude? Do seu poder, da sua divindade. E se fez carne e habitou entre nós. Em outro estudo, pessoal, a gente vai estudar como que nós podemos ser servo de Deus. Olha só que coisa, né? Como que nós, meros mortais, podemos ser servo de Deus. Mas isso é coisa para um outro assunto, um outro estudo. Olha só. Então Jesus diz aqui: mas daquele dia, né, e hora, ninguém sabe, unicamente meu Pai. Aí você pode falar: não, Jesus nunca sabe, ele nunca soube disso. Jesus, a partir do momento que ele ressuscitou, pessoal, observe que a característica de Jesus quando ele ressuscitou, que já era diferente. Se vocês reparar bem, se vocês observar nos textos bíblicos, se vocês examinarem as escrituras, vocês vão perceber detalhes.
Você lembra quando os discípulos estavam ali, tudo, né, triste porque Jesus tinha morrido, coisa e tal, no terceiro dia, no popular domingo de hoje, né? Então, Jesus simplesmente aparece dentro da sala, com as portas fechadas. Por que será, hein? Também no caminho de Emaús, né? E dois discípulos conversando. Então Jesus acompanhou eles e começou a conversar com eles. E eles não conheceram Jesus de espécie alguma. E eles conversavam, e sentiam virtude, que sentiam o coração queimar, como eles mesmos falavam. Mas eles não conheciam Jesus. Você já reparou uma coisa, pessoal? Muita gente pensa assim: não, eles não conheciam porque estava muito triste. Não, eles não conheciam por causa disso. Não, eles não conheceram, pessoal, porque provavelmente, com certeza, Jesus mudou a sua afeição. De propósito. Jesus ali, depois de ressuscitado, Jesus já não estava mais nessa carne e sangue, aquele sangue que ele jorrou na cruz. Ele era carne e osso, mas não carne e sangue. Curioso, né? Porque o sangue é a vida carnal. O que nos dá a vida aqui é o sangue. Jesus falou, o sangue é a vida. Mas quando Jesus ressuscitou, ele já não precisava mais do sangue ser a vida, porque ele já estava num corpo incorruptível. Jesus, quando ressuscitou, ele já não estava mais nessa dimensão. Ele se permitia aparecer para os discípulos nessa nossa dimensão, a dimensão material. Mas ele já estava com o corpo caracterizado para a dimensão espiritual. Por isso que ele atravessava a parede. Por isso que ele aparecia do nada e do nada ele sumia. Então os discípulos que conversaram com Jesus estavam ali, né, com o coração ardendo, em virtude das palavras de Jesus, mas não conhecia Jesus. Você já prestou atenção? Por que será que não conhecia? Ah, era por causa que estava muito triste. Não, pessoal, não era por isso. Já escutou relatos de pessoas que viu um fantasma, né? De gente que já morreu, o que acontece? Já reparou como é que a gente tem uma velocidade incrível de olhar para aquela pessoa que parece a pessoa que morreu? O que a gente faz? Arrepia toda e poca fora. Não é verdade? Então, muito pelo contrário, se Jesus tivesse com a aparência dele e os discípulos não estivessem acreditando em sua ressurreição, eles iam sair, ou eles desmaiariam de medo achando que era um fantasma, ou eles sairiam correndo, gritando. Lembra quando eles estavam lá no mar, dentro do barquinho, e aquela tempestade toda que eles viram, aquele vulto, né? E olha que eles sabiam que Jesus estava vivo. E eles tinham presenciado muitos milagres. Mas aí o que aconteceu? Eles viram e começaram a gritar, aterrorizados, com medo. É um fantasma. Agora imagina, se Jesus não tivesse transfigurado o rosto, para aparecer para aqueles dois ali no caminho de Emaús, quando eles vissem uma silhueta do rosto de Jesus, eles iam ou desmaiar de medo ou pocar fora. Ou talvez eles iriam crer imediatamente que era Jesus, mas Jesus queria ver o que eles disseram. E vocês, provavelmente, se vocês não lerem, eu recomendo ler essa parte que é muito bonita, né? Que os discípulos, eles conversando ali sobre a morte de Jesus. Então Jesus aproximou deles e perguntou: por que vocês estão falando? Então eles disseram: ah, mas porventura é só você que não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus usa um tanto de humor e diz: quais? Né? Então veja só que interessante. Então eles começaram a contar para Jesus do acontecimento, né? Que mataram Jesus e coisa e tal, que era um grande profeta. E aí Jesus conversando com ele, conversando, foi quando ele chegou e eles convidaram Jesus para entrar. E Jesus entrou com eles. Então Jesus pegou o pão e partiu. Quando partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Ou seja, Jesus se permitiu ter a aparência original dele. Então quando eles viram, perceberam que era Jesus, Jesus sumiu. Ora, sabemos que essa carne não tem condição de fazer isso, né? Então Jesus já estava em um corpo incorruptível.
já estava no corpo espiritual. Bom, pessoal, mas isso aí é muito bonito, mas vamos continuar com o estudo. Olha só, depois que Jesus falou aquilo, aquele Jesus de fato não sabia, mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus já estava em toda a sua plenitude. É tanto que ele falou: todo o poder e autoridade é me dado no céu e na terra. Opa, agora Jesus já estava 100% glorificado. Veja só, então quando a gente observa este versículo 36, né, e contrastando ele com tudo que Jesus já tinha dito, percebemos que aqui Jesus não está repreendendo eles. Ou seja, vocês deixam esse assunto, né, quieto, porque eu não quero que vocês saibam o quando. E de fato, de certa forma, Jesus mesmo não queria que ele soubesse o dia e a hora, né? O dia e a hora, a precisão exata. É tanto que lá em Atos, quando os discípulos voltam a perguntar: mestre, quando vai estabelecer o reino, né? Então observa que lá o quando que eles se perguntaram era um quando mais específico, era um quando mais funilado. Então Jesus, como ele já estava com sua plenitude, ele fez o quê? Ele repreendeu os discípulos. Não lhes compete saber os tempos que o Pai determinou. Veja só. E outra, a pergunta dos discípulos foi um pouquinho também diferenciada. Mas vamos continuar. Olha só, então, tanto é que assim, se assim fosse, Jesus estaria entrando em controvérsia com ele mesmo, né? Se Jesus estivesse repreendendo eles, imagina só, Jesus dá um monte de detalhe do quando. Diz como é que vai ser. Ó, gente, tem um outro livro lá, e esse outro livro vai detalhar bem detalhadinho essa questão da abominação da desolação. Então vocês dão uma estudadinha lá, porque é muito grande, é como se eu estivesse fazendo muita coisa, então você estuda lá, né? Então, Jesus dá um monte de riqueza de detalhe, a diferença entre os enganadores e a vinda dele, e aí depois lá na frente Jesus fala assim: ó, só que daquele dia e hora eu não sei, né? Se Jesus estivesse repreendendo o quando, ele estava entrando em controvérsia com ele mesmo, mas não, ele quis dizer o seguinte: gente, lamento, mas o dia exato e a hora eu não sei te dizer, isso somente meu Pai sabe. Então, pessoal, é o seguinte, mas o que o texto dá ao entender é que, na verdade, Jesus estava se desculpando, né? Dizendo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha só, pessoal, então isso é muito interessante de prestar atenção no contexto. Então todas as pessoas que também que tentam saber o quando, né? Todas as pessoas que tentam saber o quando, chegando nesse versículo, eles ficam parados, né? Eles desistem de examinar a profecia, porque não presta atenção nas coisas que Jesus disse antes, e nem presta atenção direito nesse próprio versículo. Repare que neste versículo Jesus enfatiza que a precisão absoluta, né? Que a precisão absoluta ele não pode informar. Por isso é como se ele quisesse dizer: olha, sei que vocês gostariam de saber com mais precisão, mas daquele dia e hora nem os anjos do céu sabem, unicamente meu Pai. Temos mais certeza ainda de que Jesus queria sim que nós soubéssemos o quando, porque o próprio Deus afirmou isto para o profeta Amós, dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo. Olha só que coisa interessante. O seu segredo
né? Certamente, está em Amós 3:7, você está vendo na tela. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, pessoal, olha só que coisa incrível. Mas só para reforçar mais ainda de que Jesus tinha um grande desejo que nós soubéssemos o quando, vejamos o que ele diz, o que ele continua a dizer no capítulo 24. Se não, vejamos. É como nos dias de Noé. E como nos dias de Noé. O que vai ser como nos dias de Noé? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só que coisa, não, pessoal? Lembra lá atrás quando eu falei para vocês prestar atenção e não associar a palavra aflição com guerra, né? Repare que haverá uma tão grande aflição como nunca houve e nem tão pouco há de haver. E aqui, então lá atrás Jesus dá a entender que vai ser uma guerra tão ferrenha como nunca houve, não é verdade? Uma guerra terrível. E aí nós, da nossa geração de hoje, já associa, claro, vai ser uma guerra, né? Vai ser uma guerra como nunca houve, sim.